Muito bom dia a todos. Começo por agradecer o convite da Inovisa, no âmbito da Rede Inovar, para estar presente hoje neste seminário. De cumprimentar também os meus colegas de painel, o amigo Silva Rodrigues, e pedir desculpa pelo ter perdido o início da sua apresentação, mas penso que ainda apanhei grande parte. A professora Graça de Carvalho e o Francisco, enquanto moderador, o professor Francisco. Cumprimento-vos a todos. A minha apresentação, eu tenho aqui um PowerPoint que as apresentações anteriores facilitam um pouco o enquadramento das questões das políticas de inovação no âmbito comunitário, mas, de certa forma, vou tentar ir alinhando e afunilando para a programação do desenvolvimento rural enquanto instrumento bastante importante para apoiar a inovação no setor agrícola, florestal e agroalimentar. A minha apresentação tem estes 4 pontos. O enquadramento da política de desenvolvimento rural neste quadro vasto dos instrumentos da programação comunitária do quadro estratégico comum. Depois, alguns dados sobre o ponto de partida do setor em termos de alguns dados económicos e alguns dados dos recursos, do uso dos recursos, para perceber depois, no quadro dos apoios que já têm sido dados ao desenvolvimento e à experimentação nos 2 últimos quadros comunitários, de certa forma, basear as opções que temos vindo a trabalhar no âmbito da programação do futuro quadro. Só aqui um pequeno número para nos situarmos. As metas estratégicas para a estratégia Europa 2020 aponta como 3% para a despesa em investigação e desenvolvimento. A situação em Portugal, não só para o setor agroalimentar, mas como um todo, não chega aos 1,6%, mas é uma meta que está no Plano Nacional de Reformas chegar aos 3%. Estes indicadores também, temos às vezes também ter cuidado com eles, porque quando temos só indicadores de despesa, por vezes basta ter o dinheiro para os atingir, embora aqui os indicadores depois de resultado com essa despesa sejam fundamentais. E aí a proposta da Comissão Europeia tem sugestões e instrumentos muito interessantes nesse aspecto, como depois poderemos ver no último ponto da minha apresentação. Este gráfico, este esquema, de certa forma resume o que tem sido ser falado nestas 2 últimas apresentações. Temos a Estratégia 2020 com indicadores muito concretos sobre as questões de inovação, do emprego, que se pretendem atingir em 2020. Do ponto de vista instrumental, elas terão que centrar no quadro financeiro plurianual que está agora em negociação e, pelos vistos, é capaz de não ficar pronto este mês, e no quadro estratégico comum, este quadro estratégico comum abarca 5 fundos numa lógica de programação plurifundos ou num alinhamento para objetivos, juntando o Fundo Social Europeu, o FEDER, o Fundo de Coesão, o FEADER do Desenvolvimento Rural e o Fundo das Pescas. E há uma abordagem de governação para fazer esta programação numa lógica destes 5 fundos, em 2 pilares. Há uma abordagem temática e há recomendações específicas que a Comissão Europeia fará a Portugal e será negociado com todos os Estados-membros, incluindo Portugal, que resultará depois num acordo de parceria em que nos comprometemos a que os instrumentos que criarmos no âmbito destes 5 fundos respondem às prioridades para atingir os objetivos da Estratégia 2020. No canto inferior direito, temos aqui a questão do Horizonte 2020 e destas prioridades, algumas delas transversais, como é a questão da inovação, que, ao fim e ao cabo, tem, como a professora Graça Carvalho referiu, um caráter horizontal, mas também alguns recursos próprios para a questão da inovação, mas já foi aqui bastante debatido,
Portanto, eu centraria depois a aplicação da PAC e particularmente o segundo pilar do desenvolvimento rural. Como eu disse, a PAC e o desenvolvimento rural, à semelhança dos outros 4 fundos, tem como contribuir para os objetivos do Horizonte 2020, o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, e depois tem um conjunto de 6 prioridades específicas, a ver com a competitividade, com a organização da cadeia alimentar, com o restabelecimento e preservação dos ecossistemas, eficiência dos recursos, inclusão social e um objetivo transversal, que é a transferência de conhecimento e inovação. Esta prioridade de fomentar a transferência de conhecimentos e inovação nos setores agrícola, florestal, nas zonas rurais, tem depois já inscrito nas propostas domínios prioritários. Os domínios é o do incremento da inovação e a base de conhecimentos nas zonas rurais, o reforço das ligações entre a agricultura, a silvicultura, a investigação e a inovação e o incentivo à aprendizagem ao longo da vida e formação profissional nos setores agrícola e florestal. Do ponto de vista instrumental, também as orientações da própria Política Agrícola Comum e na sua incorporação das preocupações do Horizonte 2020 incorporam também as preocupações com a parceria estratégica para a parceria europeia para a inovação. A parceria europeia para a inovação são uma das várias iniciativas emblemáticas que resultam do Horizonte 2020 e, no caso da agricultura, há a parceria europeia para a inovação, de produtividade e sustentabilidade no setor agrícola, a qual depois será suportada ao nível dos apoios, em particular pelo Fundo Europeu do Desenvolvimento Rural. São indicadas como metas principais o fomento da produtividade e eficiência do setor agrícola e a sustentabilidade. Como eu acabei de dizer, a parceria europeia assenta no Fundo Europeu do Desenvolvimento Rural e, como veremos depois no último ponto, estará centrada na criação e funcionamento de grupos operacionais e numa rede da parceria europeia a nível europeu. Este enquadramento a nível regulamentar faz-nos entender que a liberdade de programação que vamos ter está assente neste todo encadeado de instrumentos, quer horizontais, quer específicos para o desenvolvimento rural. Enquanto ponto de partida dos vários indicadores que nós temos, e recorrendo aqui a alguns gráficos, embora com algumas atualizações, no documento de orientação que o Ministério, no mês de maio, fez sobre a futura programação do desenvolvimento rural, indicamos aqui que as nossas grandes preocupações têm estado ao nível de um déficit muito significativo da nossa balança agroalimentar. No caso florestal, o resultado é positivo, mas no caso agroalimentar é bastante negativo ainda. E mesmo tendo em conta o incremento desde 2000 que tem havido ao nível da produção, com acréscimos de 1,5% ao ano, os acréscimos de consumo são superiores e, portanto, este saldo, só agora nos últimos anos, com alguma redução do consumo, tem vindo a ser, tem constituído um desequilíbrio macroeconómico muito relevante e que, segundo as nossas contas, mesmo para o ano 2011, em termos relativos, é capaz de ser o maior desequilíbrio do saldo da nossa balança com o exterior, tendo em conta a rigidez do consumo alimentar. Esta constatação, associada também, tem havido uma recomposição da estrutura produtiva com aumentos muito relevantes da produtividade, embora a produtividade na agricultura ainda é inferior à média nacional, sendo o reforço da estrutura produtiva e da inovação determinantes para estes acréscimos. Muita coisa tem sido feita, até porque a produção tem vindo a crescer, embora com alguma preocupação o valor acrescentado bruto não tenha vindo a crescer ao mesmo ritmo,
E trago aqui só algumas apresentações gráficas ao nível da questão da eficiência dos recursos e na produtividade dos recursos. Aqui este gráfico tem aqui uma grande diferença entre as colunas, mas os valores são muito próximos, em que aqui vemos que o valor agrícola bruto sobre a superfície agrícola útil tem-se mantido estável, é um recurso que em que as variabilidades da produção acabam muito mais por ter a ver com condições climáticas e como vemos ali no ano 2005, do que propriamente não tem grande estabilidade. Mas quando olhamos para outros recursos, como a questão da água na agricultura, nós vimos ali que o consumo da água tem vindo a decrescer extraordinariamente, muito devido também ao abandono de alguns regadios tradicionais, mas com a introdução de novos regadios e uma expansão dos regadios com muito maior eficiência e, portanto, vemos aqui o setor agrícola tem conseguido, aqui ao nível dos recursos, níveis de produtividade muito interessantes. Esta evolução é muito importante que continue a acontecer. A mesma coisa para a produtividade quando comparada com a utilização da energia e também com a emissão dos gases de efeito de estufa, verificamos que mesmo com os aumentos de produção que nós temos tido, isso não tem significado aumento da emissão dos gases, portanto tem-se mantido estável as emissões no setor agrícola. Sobre os apoios que nós temos vindo a dar nos anteriores programas, está aqui destacado o programa Agro, em que, nesse programa, entre 2000 e 2006, foram aprovados 301 projetos numa medida dedicada ao desenvolvimento experimental e demonstração, e em que foram alocados 38 milhões de euros, em que grande parte um pouco mais de metade para a produtividade das fileiras e 40% para a sustentabilidade. No PRODER, este valor tem um terço dos projetos agora, embora esteja uma medida aberta, mas estamos quase em final do seu período de vigência e temos um valor quase 4 vezes menor do que foi atribuído no programa passado, mas ainda temos algum tempo até ao final do programa, mas será por certo com níveis muito inferiores ao do programa Agro. Ao nível da Programação de Desenvolvimento Rural, e recordando aqui também o que está no documento de orientação do Ministério da Agricultura, foi apontada como visão estratégica a autossuficiência do setor agroalimentar em 2020, a autossuficiência em valor, com o contributo de todo o território nacional para esse objetivo, desenvolvendo a produção, aumentando a concentração da oferta e tendo preocupações também com a distribuição de valor equitativa ao longo da cadeia. Sempre com uma preocupação transversal da simplificação, competitividade, organização estrutural e sustentabilidade. Portanto, estes são os princípios em termos genéricos para o Programa de Desenvolvimento Rural, mas não podemos esquecer a grande importância que neste quadro, como nós vimos e no acordo de parceria, que tem o relacionamento com os outros fundos, nomeadamente com o Fundo Social Europeu, com o FEDER e com o Fundo de Coesão. Na questão em particular da inovação e também particularizando a questão da agroindústria, temos que encontrar aqui delimitações muito importantes, muito cuidadas, para não deixar de fora um setor como a agroindústria, que por vezes, nos anteriores quadros, alguns projetos ficam na terra de ninguém. E, como é natural, o relacionamento também com o Horizonte 2020 e com o terceiro pilar que aqui foi falado do programa Quadro para a Inovação. Com princípios gerais com que estamos a trabalhar, aponta-se a prioridade à competitividade em todo o território nacional, apoios priorizados na criação de valor e na produção de bens transacionáveis, investimentos com foco na exploração agrícola e na empresa, abordagens que promovam a organização de produção, a promoção do papel da agricultura e das florestas na produção de bens públicos
e as articulações interfundos, como eu referi no anterior slide. Descendo agora aqui para o nível concreto da inovação e quais são os princípios fundamentais que têm vindo a ser trabalhados. Em primeiro lugar, a programação que está a ser feita ao nível do desenvolvimento rural não substitui a política de investigação e de inovação. Obviamente que o desenvolvimento rural e os apoios que estão criados são instrumentais. E talvez agora no painel seguinte, aqui com o INIAV e com a Universidade, tenha que se ver que o Mamawot tem que ter um quadro institucional claro, em partilha com o setor e também com outras entidades, mas não pode ser o Programa de Desenvolvimento Rural a substituir-se à definição de prioridades claras daquilo que é necessário investigar, deve remeter para essas orientações e é um trabalho que está a ser feito, mas eu não antecipo o painel seguinte. A programação para o desenvolvimento rural deve promover a eficiência dos recursos, é um princípio que está no próprio regulamento, mas que nos revemos, e deve haver uma resposta a prioridades claras, obviamente dentro destas orientações das áreas prioritárias, e o encontro entre a procura e a oferta. Ao fim e ao cabo, o princípio de uma osmose entre quem tem os detentores do conhecimento e aqueles que necessitam de receber esse conhecimento. Os princípios operacionais básicos são estes 4: focar, seletividade, se tudo é prioritário, nada é prioritário, cooperar, evitar a fragmentação, monitorizar, ter indicadores que nos sejam claros nos planos que nos venham a ser apresentados e, muito importante, disseminar o conhecimento. É um problema em Portugal, mas também é um problema a nível europeu. Está em todos os documentos esta dificuldade, muitas vezes, de passar entre a investigação e passar para os potenciais beneficiários dela. Sobre os pontos concretos do regulamento e das fichas de programação que nós estamos a trabalhar, a seleção dos grupos operacionais, que é o formato que é proposto no regulamento do desenvolvimento rural, a criação de grupos operacionais, tem que integrar entidades formais, não é um mero protocolo entre entidades, com capacidade para dar resposta às necessidades de inovação, as tais prioridades que terão que ser definidas, com o contributo dessas entidades para os custos da organização e para os custos dos projetos, ou seja, um envolvimento claro das entidades que participam nos grupos operacionais. Serão produzidos termos de referência e critérios de seleção que têm que ser conhecidos a priori para esses grupos operacionais poderem se candidatar às futuras recursos disponíveis para as medidas do Programa de Desenvolvimento Rural. E que essa seleção, naturalmente, estará centrada na gestão do programa e ligada às áreas prioritárias nacionais que venham a ser escolhidas. Mas potenciar as estruturas organizadas já existentes, ou seja, se existam estruturas atuais que já cumpram estas exigências do grupo operacional e no encontro da produção e da oferta, obviamente que não se vai estar a pedir que se criem de raiz essas estruturas. Quanto aos planos de ação, outro instrumento que também vem na exigência no Programa de Desenvolvimento Rural, a indicação que os planos, e na inovação isso é muito importante, planos que tenham uma duração plurianual, mais uma vez, ações ligadas às áreas prioritárias nacionais, a incorporação logo de uma estratégia para divulgação e disseminação e indicadores de eficiência e eficácia, obviamente, para permitir a existência de mecanismos claros de monitorização. Nas medidas, depois de apoio propriamente dito, não de reconhecimento das entidades e dos planos, o apoio está fundamentalmente centrado na medida da cooperação, que é o artigo 36 da proposta de regulamento, sendo previsto
potenciar ao máximo e alargar as disponibilidades dos vários domínios de elegibilidade que lá estão previstos. E prever também que o investimento necessário à realização de projetos esteja intrinsecamente ligado com o plano de ação. Ou seja, o plano de ação não é um documento absolutamente desligado depois dos projetos que venham a ser realizados. A articulação com outras medidas, há a possibilidade, e estamos a refletir nesse ponto, que é discriminar positivamente, ao nível das taxas de apoio, empresas ou produtores que venham a utilizar soluções de inovação. E, muito importante, é potenciar as medidas da transferência de conhecimentos e dos serviços de aconselhamento, os artigos 15 e 16 do regulamento, da proposta de regulamento, para haver aqui uma coerência entre o que se está a fazer ao nível da medida da cooperação e a disseminação do que daí possa ser obtido. Obviamente, ter, mais uma vez, a atenção a outro tipo de estratégias, como as de desenvolvimento local e, mais uma vez, uma forte ligação com os outros fundos, o Fundo Social Europeu na questão da formação, o FEDER na questão de muitos dos apoios que podem vir por esta via e do programa de quadro, o programa Quadros de Inovação. É tudo. Muito obrigado.